E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma conversa sobre grana. Na verdade, nosso tema principal aqui é a receita do teu escritório. Por que você não deve se preocupar apenas ou principalmente com a sua receita? Muitos cursos, muitos professores de precificação, de vendas e de marketing para serviços, né, da minha área, arquitetura ou não, né, de áreas afins, têm agora se concentrado principalmente na receita do escritório. Aí você certamente já se deparou com alguns anúncios assim: aprenda a faturar 20 mil por mês no teu negócio, aprenda a faturar 10 mil por mês no seu negócio. E eu vou te mostrar por que essa abordagem, essa visão não é totalmente correta. Vamos lá? Bom, vamos lá. O que é uma receita? Receita é todo o capital que entra na empresa proveniente da sua atividade empresarial num período. Então, se você tem um escritório de projetos de arquitetura, a tua receita proveniente da sua operação, é uma receita operacional, vai vir da venda desses projetos. Se você tem uma grana aplicada, né, se a sua empresa, né, não deixa o dinheiro parado no caixa, coloca ele numa conta, o rendimento proveniente dessa conta é uma receita financeira, né? Embora não seja uma receita operacional, é uma receita financeira. Então, receita é o que você recebe do que você vende. Basicamente isso, né? É o que vem das suas vendas. Mas será que toda entrada de capital é uma receita? Imagine que você tome uma grana emprestada de um banco. No momento que você faz esse empréstimo, o teu caixa recebe um aporte de dinheiro, certo? Você recebe grana proveniente desse empréstimo. O teu caixa cresce, né? Você tem dinheiro no caixa, mas isso não é uma receita. Até porque você, a partir do momento em que você adquire esse empréstimo, entra dinheiro, mas você assume uma dívida, né, referente às parcelas desse empréstimo, geralmente maiores, inclusive, do que o dinheiro que você recebeu. Então, essa é uma entrada de capital, mas não é uma receita. Até porque, quando você for apurar, né, a receita do período, né, receita menos despesas, para você verificar o lucro ou o prejuízo do período, esse dinheiro não é contado. Você não vai considerar que você, por exemplo, pegou um empréstimo de 30 mil reais no banco tal. Então isso não é uma receita. A receita vem da venda daquilo que você produz. E aí é importante a gente entender a classificação dessa receita. Aquela grana proveniente da venda de serviços, nós chamamos de receita bruta, ou seja, ela não considera a receita financeira, né, os seus rendimentos, e também não tem nenhum desconto ainda, nenhuma dedução, nada. É o dinheiro limpinho que você registra com a venda dos seus produtos ou dos seus serviços. A receita líquida, por sua vez, é o que a empresa recebe depois de algumas deduções. Geralmente você tem deduções de impostos, né? No caso de arquitetos como eu, você deduz pelo menos o ISS, né, da prestação de serviços. Você vai deduzir aí alguns eventuais descontos que você concedeu na venda do teu serviço. Imagine que você tenha fechado um contrato por 10 mil reais de um projeto e você deu uma condição para o seu cliente de, se ele pagar adiantado, pagar à vista, você vai dar 10% de desconto para ele. Então você teria esses 10% deduzidos aí para a gente apurar a nossa receita líquida. Então, receita bruta é o dinheiro total, receita líquida é o que é apurado após esses descontos, deduções ou eventuais devoluções. E o que é gasto? Aí é importante, para a gente entender a importância de você, o que você deve considerar de mais importante para verificar o desempenho financeiro do seu negócio. Gasto é um compromisso financeiro que você assume ao adquirir bens ou serviços, né? E sempre um gasto vai resultar numa variação do teu patrimônio, ou seja, você vai abrir mão de parte do teu patrimônio, normalmente na forma de grana. Então, quando você compra material de escritório, quando você paga um funcionário, quando você adquire um novo equipamento, quando você compra cafezinho, tudo isso são gastos, né? Então você precisa apurar que tipo de gasto foi feito e classificá-los da maneira adequada. É diferente de desembolso. Gasto é o compromisso financeiro, ou seja, quando eu assumo um compromisso de pagar, pagando ou não. Então o gasto pode ser feito à vista ou não. Quando o gasto é feito à vista, ele coincide com o momento do desembolso, que é aquele momento em que a empresa retira dinheiro da conta. Quando eu faço um pagamento ou uma compra à vista, a data do gasto coincide com a data do desembolso. Se eu faço um gasto a prazo ou com o pagamento não na data do momento em que eu assumi esse gasto,
ele não coincide com o desembolso. Então, quando eu compro uma impressora, né, por R$ 5.000, e aí eu vou pagar em 5 parcelas de 5.000, no momento em que eu assumo o compromisso, né, da compra dessa impressora, eu já fiz um gasto, né, um gasto de 5.000. E aí os desembolsos vão acontecendo nas datas das parcelas. Existem vários tipos de gasto. Vou colocar aqui os principais. Você tem o investimento, tem a perda, tem o custo e tem a despesa. Esses dois últimos são muito importantes na definição tanto do preço do seu serviço quanto no desempenho financeiro do seu trabalho. Eu vou falar rapidamente sobre a diferença entre custo e despesa. A despesa é qualquer gasto com bens e serviços para a empresa funcionar. E esse gasto ele não contribui diretamente para a gente gerar novos serviços. Vou explicar. Despesa é um gasto que você faz para o seu escritório, para a sua empresa existir, mas esse gasto não contribui para a produção do que você vende. Um exemplo é o aluguel. Você paga o aluguel e isso é fundamental para que a sua empresa tenha uma sede, para que você possa ocupar um espaço físico. Contudo, o gasto com esse aluguel não contribui diretamente para a produção do seu serviço. É diferente de mão de obra, um gasto que eu faço para produzir o que eu vendo. Então tem diferença. O aluguel é um exemplo de despesa. Mas o que seria então essa mão de obra? A mão de obra seria um custo. O custo é um gasto com bens ou serviços para produzir outros bens ou serviços. É tudo que a empresa precisa gastar para produzir e oferecer seus produtos ou seus serviços, mão de obra, matéria-prima, qualquer gasto relacionado à produção do que você vende. Se você é arquiteto ou arquiteta, o gasto com plotagem, com taxas de RRT, com deslocamento, com terceirizados, com mão de obra, tudo isso são custos, e vão incidir no preço do seu serviço de uma forma diferente. Os gastos, custos ou despesas, podem ser classificados em função da sua variação em relação ao que você vende ou ao que você produz. Vamos lá. O que é um gasto fixo? O gasto fixo é aquele que não varia conforme o quanto você vendeu ou o quanto você produziu. O aluguel é um exemplo. Você vendendo 1, 2, 3 ou 4 projetos, você vendendo 1, 2, 3, 10 ou 20 produtos, o seu aluguel será o mesmo. Então dizemos que o aluguel é um gasto fixo, é uma despesa fixa. Já o gasto variável, custo ou despesa, ele vai depender do volume produzido ou do volume vendido. Ou seja, quanto mais eu vendo ou quanto mais eu produzo, maior será esse gasto. Um exemplo é imposto, impostos sobre a receita, imposto sobre aquilo que eu faturo. Quanto mais eu faturo, mais eu pago de imposto. Então podemos dizer que o imposto é um gasto variável. É um custo ou uma despesa? Bom, eu, Ricardo, considero tributos como uma despesa, porque eu não produzo por causa daquele gasto. Eu gasto porque eu produzi, é diferente. Aquele gasto feito com imposto não é utilizado para a produção. Eu pago porque eu produzi, é diferente. Custo fixo, custo, gasto relacionado à produção, fixo, não varia conforme o volume. Então temos como exemplo aí o salário de mão de obra e licenças de software. Se você tem um computador e você paga a licença de um programa para você produzir aquilo que você vende, independentemente da quantidade de serviços que você presta, a licença não vai mudar, o preço da licença não muda. Exemplo de despesa fixa, qualquer despesa que seja estrutural, administrativa ou comercial. Aluguel, condomínio, internet, água, luz, energia, marketing, anúncio no Instagram, secretários, material de escritório, tudo isso pode ser considerado despesa fixa. E nas variáveis? Exemplos de custos variáveis: gasto com plotagem, impressão de projetos, gasto com consultores contratados por serviço, e despesas variáveis, basicamente nós temos impostos e taxas, tributos. Para quem é arquiteto, entra aí a taxa de RRT, o Registro de Responsabilidade Técnica. E para quem é engenheiro ou engenheira, a anotação de responsabilidade técnica. Ambos os gastos têm a mesma finalidade. A diferença é que um é para arquitetos e outro para engenheiros. Outra classificação importante dos gastos é em relação à maneira como ele é atribuído ao preço. Quando eu consigo pegar um gasto e colocar diretamente num preço, eu digo que esse gasto é direto. Custo ou despesa, é um gasto direto. Quando eu não consigo atribuir o gasto diretamente ao preço do meu serviço ou do meu produto, eu digo que é um gasto indireto. Geralmente eu preciso de um critério de distribuição. Exemplos:
A mão de obra direta, aquela que é gasta para a produção, que geralmente é quantificada em horas, a plotagem de um projeto ou o gasto com consultores, são exemplos de custos diretos. Custo, porque eu gasto para produzir, direto, porque eu posso pegar esse gasto e colocar diretamente no preço. Exemplo de despesa direta, impostos e taxas. Eu vou pegar o percentual referente aos impostos e coloco no preço para que eventualmente a nota seja emitida. Com relação aos indiretos agora, né? Exemplo de custo indireto. Mão de obra indireta é aquela mão de obra, são aquelas horas de mão de obra que não são alocadas diretamente na produção de serviços. Se você tem 200 horas no mês dedicadas ao seu escritório, nem todas essas horas serão convertidas em projetos, em serviços. Então, aquelas horas não convertidas precisam ser pagas pelos serviços vendidos. Então, eu não consigo pegar diretamente essas horas e colocar no preço, embora muita gente faça isso de forma equivocada. Licença de programa, impressão no escritório, são exemplos de custos indiretos. E despesas indiretas são todas aquelas relacionadas ao funcionamento do escritório, despesas estruturais, administrativas e comerciais. E por que a gente está falando isso? Porque eu só consigo falar de lucro, que é o que realmente importa no sucesso de uma empresa, pelo menos do ponto de vista financeiro, a partir da dedução desses gastos. Porque lucro é quanto a empresa recebeu proveniente da venda de um serviço ou da venda de um produto depois de descontar todos os gastos com a sua produção, tanto diretos quanto indiretos. Então você recebeu num mês 20 mil reais, você teve de receita 20 mil reais, você vai deduzir aquela parcela correspondente ao rateio dos gastos, né, ao rateio das despesas e também aos custos que foram necessários para produzir aquilo que foi vendido. Depois que eu deduzo isso, o resultado é o lucro. E aí muita atenção nessa definição, lucro bruto. Esse é o item mais importante para você apurar o desempenho financeiro do seu escritório. Não é a receita, como todo mundo te ensina. Fature 20 mil por mês, não adianta. Você precisa olhar para o teu lucro bruto. O que é esse lucro bruto? É o dinheiro que sobra da tua receita para bancar o seu escritório. Simples assim. Lucro bruto é a grana que sobra da tua receita para bancar o teu escritório. E como a gente apura esse lucro bruto? Você vai deduzir, você vai subtrair da receita todos aqueles gastos considerados variáveis, aqueles gastos que você não teria se não tivesse serviço, aqueles gastos que aumentam quanto mais serviço você tiver. Então, se você teve aí 20 mil reais de receita em um mês, você vai deduzir impostos, tributos, deslocamento, plotagem, terceirizados, tudo aquilo que a gente classificou como gastos variáveis. O que sobra da tua receita, depois de deduzir os gastos variáveis, é o que nós chamamos de lucro bruto. E é com esse dinheiro que a gente paga nossa empresa. E só depois de pagar os gastos de funcionamento do escritório é que você vai verificar se você teve lucro ou não, que é o chamado lucro líquido. É a grana que sobra depois de descontados todos os gastos do escritório. Ali a gente obteve o lucro bruto e aí eu vou deduzir do lucro bruto todos os gastos fixos, mão de obra, aluguel, condomínio, internet, etc, etc. E aí o que sobra, se sobrar, é o que a gente chama de lucro líquido. Vamos ver a importância de enxergar as finanças dessa forma, sem olhar principalmente ou unicamente para as receitas. Aqui o que eu vou mostrar para vocês é o que em contabilidade é chamado de demonstrativo do resultado do exercício, ou demonstração de resultado do exercício, a famosa DRE. Olha só que interessante. Você coloca aqui a tua receita bruta, que é tudo que você faturou num período, que é o que as pessoas nos cursos tentam te ensinar a obter, né? Fature 20 mil por mês. É isso aqui que eles estão falando. Tem uma receita bruta de 20 mil por mês. Vamos ver o que isso quer dizer dependendo da tua realidade financeira. Receita bruta é o faturamento com a venda de serviços ou produtos. Beleza. Agora a gente vai deduzir descontos, devoluções, impostos sobre a venda, etc, etc. E aí a gente tem a tua receita líquida. Beleza? Receita líquida. O que eu vou subtrair da minha receita líquida? Os gastos variáveis, também chamados de custos de serviços prestados, né? Custos e despesas variáveis. Tudo que você gastou para produzir o que você vendeu no período. O que sobra disso é o famoso lucro bruto. É com essa grana que você paga as despesas do escritório. E aí eu vou deduzir do lucro bruto as despesas operacionais, vou deduzir os meus custos fixos, salário, etc. Vou deduzir qualquer outra despesas que não estejam classificadas aí entre operacionais, né, e custos fixos. E o que sobra
é o resultado líquido, né? Lucro se for positivo, prejuízo se for negativo. Estão percebendo que o importante, na verdade, não é a receita, mas é o lucro bruto? É ele que vai dizer o teu resultado, se o que você está vendendo é condizente com aquilo que você gasta para funcionar. E isso a Globo não mostra, né? Vamos ver um exemplo? Imagine que você tenha dois escritórios, né? O Chique no Último e o Tabajara Arquitetura. Vamos olhar esse Chique no Último aqui. Ele faturou no período R$ 180 mil. 10 mil de dedução, ou seja, 170 mil de receita líquida. Ele teve de gastos variáveis no período R$ 50 mil. É um escritório que tem muito terceirizado, que contrata escritório fora para fazer render, dá brindezinho, entrega o projeto impresso numa caixinha, tudo é plotado, enfim, várias situações que fazem com que o gasto variável aumente. Isso vai gerar um lucro bruto de R$ 120 mil. Como é um escritório bonito, né, numa sala bacana, num prédio legal, muito funcionário, ele serve Nespresso, né, uma coisa, um Prosecco, um docinho bacana ali na recepção, tem secretária, enfim, várias despesas, ele vai ter uma despesa operacional alta, R$ 72 mil. Custo fixo, 96 mil, 2 mil de outras despesas. Esse escritório, faturando 180 mil, teve um prejuízo de R$ 50 mil. Agora vamos ver o Tabajara Arquitetura. Esse escritório é mais modesto, né? Ele trabalha, são duas pessoas só, trabalha de forma remota, não tem sala, eventualmente atende um cliente ou outro num coworking, faz reuniões, e ele tem uma receita bem menor, né? Metade da receita do primeiro escritório, R$ 90 mil. As deduções foram proporcionais, mais ou menos 6%, aí R$ 5 mil. Isso vai dar uma receita líquida de 85 mil. Até aí, ok, né? Metade da receita, metade das deduções, metade da receita líquida. Aqui a coisa começa a mudar. Olha só o custo variável, né? O gasto variável, apenas 12 mil. Ele não entrega nada impresso, ele não tem terceirizados, tudo é feito dentro do próprio escritório. Os gastos variáveis são muito controlados. Isso vai gerar um lucro bruto de R$ 73 mil. Como é um escritório pequeno, que não tem sede, os gastos operacionais são bem menores, né? 18 mil. Licença de programa, marketing, etc., mas não tão grandes quanto o primeiro escritório. Os gastos fixos de salários, metade do outro, né? 48 mil, então eu posso dizer que proporcionalmente está igual, né? Um fatura 180 mil e paga 96 de salário. O outro fatura 90 mil e paga 48 de salário. Na prática, eu estou proporcionalmente ao que eu recebo, eu estou recebendo a mesma coisa, né, em percentuais. Outras despesas, a mesma coisa, 2 mil. Qual é a diferença? Esse escritório que faturou a metade, ele teve um lucro de 5 mil. Enquanto um teve uma receita de 180 mil e apurou um prejuízo de 50 mil, o outro teve uma receita de metade, mas teve um resultado positivo de 5 mil. Então não basta ter uma boa receita, porque receita não é lucro. Entendeu? Porque não adianta você ter uma receita alta, porque não adianta você aprender a faturar 10 mil por mês, ou fature 20 mil por mês, não adianta. Não adianta você faturar 20 mil por mês se você gasta 18 mil para faturar esses 20. Você vai ter um lucro bruto de apenas 2. E esses 2 deveriam ser necessários para que você bancasse todo o seu negócio. Então, muita atenção, porque receita não é lucro. Então, a preocupação deve ser o lucro bruto, dentre outras coisas, mas principalmente o que sobra para o teu escritório, para ele se sustentar. E a relação dessa sobra com aquilo que o teu escritório custa de fato. Fechou? Abraço.